pessoal, vocês viram que na semana passada o MBL havia feito um vídeo para comentar, para responder sobre as, entre aspas, acusações que o youtuber gamer Zangado estava fazendo ao grupo, né? Ele havia dito que o MBL era de centro-esquerda, né, e tudo mais, certo? E o Arthur Mamãe Caguei havia feito um vídeo repleto de xingamentos para cima do Zangado, certo? E é claro que esse tipo de situação aí chamou a atenção de algumas pessoas que são assumidamente contra o MBL, né? Tipo o Tiff, tipo eu, tipo inclusive, né? Claro, né? E como não poderia deixar de ser, né? O Xenando Rola, o Nando Moura, certo? Aí o Zangado, ele havia feito um outro vídeo, né? Para comentar sobre o vídeo que o MBL havia feito, né? Contra ele, né? Aí tem esse aqui, né? Que o Tiff acabou fazendo um react também, né? Aqui, ó, esse perfil aqui no X se chama Cortes do Tiff. Ah, inclusive o canal do Tiff, né, no YouTube havia sido derrubado de novo. Eu não sei o que o Tiff está fazendo em relação a isso aí, pelo menos para estancar essa sangria. Eu não sei se está entrando em contato com o Google, eu não sei se está querendo processar o Google, certo? Só que de qualquer forma está tendo uma espécie de perseguição aí, né? E pelo que eu tô sacando nessa perseguição, obviamente vem do pessoal do MBL que faz aquelas denúncias em massa, da mesma forma que o Xerando Rola fazia, né, antigamente para derrubar vídeos críticos a ele. Então eu creio que, porra, ainda assim, já que quem derruba é o Google, né, o Google que tem que se responsabilizar em relação a isso aí. A minha opinião é essa. É porque de qualquer forma, cara, quem tem a caneta na mão é o Google. Certo? Quem define se vai derrubar ou não é o Google, né? Então isso aí a gente vai ver esse vídeo aqui que tem uns 4 minutos e 41 segundos, né? Aqui, Zangado respondeu aos ataques que recebeu do MBL, né? Vamos lá. Coisinha, nos últimos 2 dias aí, a galera tá reagindo a um corte de uma live que a gente fez há umas 3 semanas atrás, já tem um tempinho que a gente fez, que foi quando um gafanhoto entrou e perguntou... Esse vídeo tá travando, eu vou ter que baixar ele, né? Esperem só um pouquinho. Uma coisinha, nos últimos 2 dias aí, a galera tá reagindo a um corte de uma live que a gente fez há umas 3 semanas atrás, já tem um tempinho que a gente fez, que foi quando um gafanhoto entrou e perguntou o que eu achava do MBL. Eu dei a minha opinião, eu falei que eu não entendia muito sobre aquele partido, mas a minha visão do que eu tinha visto era aquela, e aí a recepção acabou me surpreendendo, mas não muito, porque esse ano é ano de eleição, então tá todo mundo se matando, a gente está só em fevereiro, então até as eleições todo mundo vai estar literalmente se matando, né? Vai ser um ano muito difícil para o brasileiro. Não, literalmente não. Literalmente seria se eles realmente se matassem, né? Então o termo certo não seria esse, mas vamos lá. Para se cultivar amizades e coisas do tipo, porque a galera ultimamente está muito afundado nesse assunto aí de política. Você não pode dar uma opinião, mesmo uma opinião rasa gera uma reação absurda. Então, só que tem uma coisa, cara, em relação ao tipo de reação que o MBL havia feito, cara, se fosse ano de eleição, então se não fosse ano de eleição, o Arthur agiria da mesma forma, cara. Ele é um cara completamente previsível, certo? Em relação ao jeito como ele trata as pessoas que falam mal ou dele ou do MBL. Ele sempre foi assim. Inclusive, eu acho que em época de eleição você deveria justamente fazer o contrário, certo? Até para não afugentar, né, os seus eleitores em potencial. Mas o MBL, ele se acha autossuficiente, mas... Não, eu acho que eles não acham isso aí não, porque nas eleições que tiveram no ano retrasado, eles tentaram pegar a volta aí de bolsonarista desavisado, no caso da Amanda Vettorazzo. E isso aí havia sido feito com sucesso, né, porque as pessoas que são bolsonaristas não conhecem ela, certo? E ela, em sua campanha, em toda a sua campanha, ela fez o possível para não exibir, né, que tinha relações com o MBL. Como todo mundo sabe, ela faz parte da alta cúpula do MBL, ainda por cima. Não é uma integrante qualquer, sacou? Mas ainda assim, cara, olha só, você não precisa nem ter 2 neurônios para entender que, pô, se você quer um carguinho, né, e tudo mais,
nas eleições você deveria mais ter a ideia de agregar do que de separar, certo? O que o MBL está fazendo é o contrário. O cara aí vai chegar lá em outubro, né? Ou então em outubro, um pouco antes, né? Em campanhas eles vão, né, se omitir, né, em relação a ter, em relação a serem de fato do MBL, para de novo pegar voto de bolsonarista desavisado, cara. Eu aposto que eles vão fazer isso aí, certo? Eu creio que eles vão fazer isso aí. Inclusive, apesar disso, eu acho que em relação ao Renan Turdelão de Santos, ele não vai se escusar de, inclusive, pô, eu nem preciso comentar também que desde agora ele está fazendo o possível aí para detonar tanto o Flávio. Se bem que a gente sabe muito bem que o MBL ele detona mais o bolsonarismo do que o lulismo, né, do que o próprio Lula, né, como se o Jair, né, ainda estivesse sendo presidente, né. Entretanto, o plano deles é tentar substituir o bolsonarismo, só que isso aí nunca vai acontecer, cara. Isso aí nunca vai acontecer. Mas enfim, vamos continuar. A reação do público, das pessoas que seguem o partido, foi uma reação esperada, assim, a galera não gostou do que eu falei, mas não gostar é uma coisa, mas teve muito xingamento, ameaça, essas coisas, então eu fiquei surpreso, mas nem tanto. Eu não vou responder do mesmo jeito que o próprio partido ou alguns integrantes dele responderam para mim, né, tipo, fazendo piada, ridicularizando, me chamando de burro, de idiota e coisas do tipo. Eu não vou responder da mesma forma. O que eu tenho para dizer é o seguinte: antes eu tinha desconhecimento, né, digamos assim, eu não tinha um total entendimento de como o partido funcionava, e eu falei isso, tanto que na live seguinte, a mesma pessoa que mandou o superchat me corrigiu, falou: tio, o senhor tem uma visão superficial, é assim, 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 assado. Eu falei: ah, tá, eu não vou discutir com você, acho que você tá certo. Foi na live seguinte, só que esse corte não foi reagido e nem... Aí você entende que o cara que havia feito o superchat é MBLoid, né? É MBLoid. Mas enfim, foi até bom o Zangado, né, estar passando por isso aí, porque, em primeiro, ele acaba sabendo, né, definitivamente como é o pessoal do MBL, né? E segundo, né, as pessoas que são fãs do Zangado, possivelmente, cara, eu creio que ao menos a maior parte, né, dos fãs dele não vão considerar o MBL como opção para voto de forma alguma. Continuando. Replicado, né? Então o que eu tenho para dizer é isso. Tipo, antes eu não tinha um total conhecimento do partido. Hoje eu tenho total desinteresse. Estou pouco me lixando para quais são as regras dele, as normas, o que ele segue, o que não segue. A forma que eles reagiram aos ataques que eles fizeram já é suficiente para eu entender como eles funcionam. Então, eu encerro por aqui. Não vou continuar falando, não vou continuar... E você pega que quem havia feito um vídeo respondendo ele como se fosse um adolescente, cara, foi um membro da alta cúpula do MBL. Inclusive, cara, eu acho que, pô, você tirando o Renan, o Arthur é um dos caras que tem mais poder ali no MBL, cara. Eu creio que sim, né? Eu creio que sim. Alimentando isso, não vou responder do mesmo jeito. Tudo que eu precisava saber, agora eu já sei. Estou de boa com isso. Então vamos lá pro evento, Cristiano. Me diz a... Eu avisei, vocês viram o que eu falei? Eu falei, essa estratégia do MBL de qualquer pessoa critica o movimento, os caras vão com tudo, tá ligado? Um cara deu uma opinião sobre o MBL, os caras já vão com tudo. E vão, e retardado, burro, idiota, mau caráter, eu vou te matar, eu te odeio, não sei o que, pá, lixo, bolsonarista. E eles já vão pra cima com tudo, tá ligado? Acaba afastando as pessoas aí, ó. Go, Jeff! Não, e o pior é que no final do vídeo, o Arthur, né, depois de todos os xingamentos que proferiu pro Zangado, né, ele falou: eu estou disposto a abrir uma conversa com você para te explicar e tudo mais. Cara, se você ao menos tivesse respeitado ele, talvez o Zangado, né, pudesse considerar isso aí, né? Mas não, cara, você passou o vídeo inteiro xingando o cara de burro, fazendo isso e aquilo.
Aí como é que você quer ser respeitado? Como é que você quer que o MBL e o partido Omissão quer ser respeitado assim, cara? Sendo que vocês não sabem tratar direito as pessoas, né, que, entre aspas, estão contra, né, contra o MBL, contra esse pessoal. E você, porra, você não sabe se comportar como gente, cara. Você não sabe se comportar como gente, né? E aí é por isso que eu digo que vocês, enquanto partido político, enquanto agremiação política, né, vocês vão ficar eternamente fazendo uma sangria no corpo do bolsonarismo para eleger os seus candidatos, cara. Tipo o que, obviamente, fizeram em 2024. Vão fazer esse ano também. Certo? Mas acontece que, como você disse, o Renan, ele não vai parar de criticar o Flávio. Ok, cara, ele não vai parar de criticar o Flávio. Mas eu tô falando em relação aos candidatos a deputado, cara. Eles vão enfiar a língua crítica ao bolsonarismo no rabo, certo? No rabo, né? Porque eles sabem muito bem que só o voto de simpatizante do MBL não vai ser o suficiente para eleger ninguém, cara. Eleger ninguém. Creio que inclusive o Kim ele vai ter menos votos, certo, do que teve nas duas últimas eleições às quais ele havia entrado, cara. Certo? Então é isso aí. Esse pessoal aí, cara, eu não entendo, cara. Eu não entendo por que essa galera é tão sadomasoquista assim, cara. Certo? Os caras do MBL não tem um mínimo de planejamento, né? É porque, cara, se eu fosse o coordenador nacional do MBL, meu pensamento seria completamente o contrário, cara. Seria de agregar e não de segregar. E o que eles estão fazendo é isso, é o contrário. Eles estão detonando as pessoas que, o MBL é isso. Ok, cara. É isso, aquilo, só que, pô, eu posso conversar contigo para explicar isso e aquilo, né? Não, eles descem um malho num cara. Aí como é que vai ser o futuro político do Omissão se vocês ainda estão se comportando igual adolescente, cara? Vai ser esse negócio aí de ficar chupando o sangue do bolsonarismo, né? Do bolsonarista desavisado até o fim, cara. Porque vocês nunca vão ter um eleitorado orgânico, firme e grande para bater de frente com o eleitorado bolsonarista, cara. Isso nunca vai acontecer, bicho. Isso nunca vai acontecer. Vou continuar. Continuem assim. Ainda deram a sorte que o Zangado falou que não vai mais tocar nesse assunto, não quer saber mais de MBL e tal, não sei o que. Poderia ter criado um inimigo, né? Eles poderiam ter criado mais. E olha só que o Zangado, até hoje, ele é um dos mais conhecidos youtubers gamers, cara. O cara tem uma fama aqui no YouTube, certo? E se for para mover os fãs dele contra o MBL, ele poderia fazer isso aí facilmente, cara. Seria um dos grandes inimigos, inclusive. Eu acho que se você pôr a fama dele e a do Nando Moura em pé de igualdade, o Zangado é mais famoso do que o Nando Moura. Então eu acho que se o Zangado se ele investisse em ser um inimigo do MBL, ele sangraria bastante essa agremiação política aí, cara. Então, de fato, o MBL teve sorte, cara. Ele teve sorte, só que eu acho que o Zangado ali também havia pensado que, olha só, cara, eu não vou brigar com os caras, eu não vou investir em uma cruzada contra o MBL, porque não quero prejudicar a minha vida enquanto influencer gamer, né? Eu acho que talvez ele deve ter pensado isso aí também, né? Mas vamos lá. Mais um influenciador para bater nas canalices deles, né? Mas ele preferiu só deixar pra lá. Aí vai de cada um, né? Cada um vai ter uma reação. Quando eu fui chamado de nazista e tudo mais pelo Renan, racista pelo engenheiro Léo depois e tal, isso aí só me desperta mais interesse em mostrar o quão canalha eles são, né? Quão canalhas eles são. Então, no meu caso foi isso. No caso do Zangado, ele meio que só vai deixar pra lá.
muitos outros vão para cima deles, né? Então, tipo, esse negócio deles serem tão gados, né, de eu amo o MBL, e se alguém falar alguma coisa que discorde do MBL, eu vou com tudo pra cima. Isso aí acaba afastando o povo e criando bastante inimigo. E depois reclamam, né? Igual, por exemplo, o próprio Bochileiro lá, esses dias tava falando que eu participo de uma milícia digital pra atacar o MBL. Bicho, é só eu sozinho aqui. Eu não tenho grupinho, eu não preciso de nada, não tenho milícia digital nenhuma. Isso é choro de vagabundo. Vocês não aguentam e fica chorando, inventando desculpa, né? Essa é a verdade. Então é isso aí, pessoal. Espero que eu vou ver os comentários. Ainda tem outra coisa a qual eu queria ver, porque o Nando Moura, né, claro, né, como ele tem um tempo extenso, né, para falar o que quiser, né, pela internet, ele fez um vídeo, né, sobre essa relação aí, né, do MBL e do Zangado, né. Mas antes, peraí. Aí então aqui, ó, o que o João Amorim havia escrito, né? Esses idiotas não percebem isso, ficam atacando o público médio por qualquer discordância que poderia ser explicada com humildade e inteligência. Cara, mas isso aí você não consegue esperar em gente como o Arthur, não, cara. Não consegue esperar. Mas preferem ter essa postura de soberba e arrogância como se já estivessem no topo, o que afasta pessoas normais e atraem os doentes do X. Aí o que eu havia dito embaixo, provando que nem com 40 anos na carcaça os caras não conseguem agir como gente grande, ainda mais à frente de um partido político. Sim, e como eu disse, né, o Arthur aí, né, eu creio que ele, eu acho que ele tem uns 30 e poucos anos indo para os 40, né, e o cara se comporta como se tivesse 20 anos, cara, né. Aqui, foda é isso, o animal que é porta-voz do partido, nem para explicar as coisas com respeito e postura preferiu xingar e interromper o raciocínio das opiniões do Zangado. Bando de doentes esses caras. Aí aqui, eles agem como se não precisassem de votos, kkk. É isso aí, cara. Aí você vê como é que o comportamento dos caras é paradoxal pra cacete conforme a posição em que eles estão no cenário político do Brasil. Sacou? Os caras ainda não são nada, cara. Não são nada. E ficam se... Eles podiam simplesmente ignorar PQP, ser cobrado por político é de fuder. Já pensou se todo vídeo que alguém fizesse sobre o Lula ou um ministro dele fizesse um react? Isso é cara, só que a diferença é que o Lula tá lá em cima. Ele tá com essa situação aí há muitos anos. Agora o MBL não, cara. Eu vou repetir aqui, o MBL não é nada, cara. Ele não é nada. Certo? Aí você fala pra mim que, mas se você fala que o MBL não é nada, por que você tá fazendo um vídeo atrás do outro, detonando os caras? Cara, é necessário alguém fazer vídeos detonando o MBL pra, né, acordar os jovens que estão interessados em votar nos caras, em seguir os caras, e inclusive, né, pra você tentar estancar essa sangria, né? Outra vez isso aí. Estancar a sangria de como a geração Z, né, está fazendo um merda, cara. Certo? Agora vamos ver mais coisas aqui. Não foi só isso. Aí é complicado, Tiff. Ao mesmo tempo em que diz não conhecer o movimento, eles o chamam de esquerda. Acaba se contradizendo. Se não conhece, por que formar só... Cara, mas é só você pegar o tipo de decisão que o MBL toma. Você não precisa ser um profundo conhecedor dos meandros do grupo para chegar à conclusão que seriam da esquerda, cara. Né? Vamos ver aqui. Aqui. Quem é que costuma atacar com tudo qualquer mínima discordância? Geralmente são movimentos, partidos ou pessoas de esquerda no geral. Duvidou, questionou, apontou, opinou, você já é um inimigo. O MBL não está diferente hoje do PSOL, né? Por exemplo, inclusive, né, você compara com as militâncias do PT e do PSOL, cara, o MBL é muito mais ativo na internet do que eles, cara. Né? Daí você vê porque a esquerda sempre, cara, o MBL é de esquerda, tá? Eles respondem, criam a narrativa.
a direita fica calada e não resolve nada, você mesmo se refutou. Aí, mano, rebateu uma falácia, não, cara, mas atacou o Zangado, chamou ele de burro pra baixo. Ficou chamando, o Arthur ficou chamando o Zangado de burro pra cacete lá, cara. E no final, né, como eu disse, eu tô te chamando pra conversar, pra explicar. E o Arthur, ele fez aquele tipo de coisa por quê? Porque ele sabe que o Zangado é um youtuber gamer com certa relevância aqui no YouTube. Né? Mas eu acho que, tipo assim, cara, até pra coincidir, né, com isso aí, né, que ele sabe que o Zangado é um youtuber grande, que não atacasse o cara. Mas é aquele negócio também, né? O MBL, ele prefere muito mais atacar, segregar do que agregar. Isso aí tá no âmago deles. Mano, rebater uma falácia não é ataque. É simplesmente apontar o que tá errando, tá errado na afirmação feita. Isso se chama resposta ao argumento falso, é só isso. Aí, quem define o que é falácia? É o próprio MBL e seus seguidores, que bicho, vocês tão pior que esquerdistas. Se não é verdade, é falácia. Inteligência vocês têm. O problema é deixar. Mas o MBL é de esquerda mesmo, cara. O MBL é de esquerda mesmo. Porque o raio do MBL, esse Zé aqui tá respondendo. Não. Dizer que não conhece a fundo não significa não saber nada aí. Ele pode ter estudado o movimento em profundidade e ainda assim identificar posições públicas e classificá-las como de esquerda. Isso pode tornar a análise superficial, mas não é contradição automática. É isso mesmo. E liberalismo é o quê? Vocês são liberais, querem ser chamados como? É para você ver que as pessoas que pouco conhecem o MBL acham dele. Esse é um exemplo claro de efeito Dunning-Kruger. Literalmente eles disseram para votar nulo entre Lula e Bolsonaro. Cara, a partir disso aí você já tira qualquer opinião de que a pessoa seria de direita, cara. Não é. Sendo que o Lula tinha acabado de sair da cadeia, super normal alguém ver isso e achar que os caras são de esquerda e mesmo assim não conhecer. Pois é. Já chegou o pobretão gadão de político. Porque ele é um eleitor e tem direito de dizer o que pensa quando perguntado sobre. Simples assim. Aí literalmente se matando. Aí vai rolar. Você percebe que o cara não é muito inteligente só por essa frase. Dá pra você criticar qualquer movimento político, mas você deu o trabalho de antes dar uma pesquisada. Não, isso aqui é um gadinho do MBL, né? Que sempre tá respondendo os caras e eu aposto que ele não ganha um puto pra isso aí, cara. Ele é igual um outro aí, né? Um outro aí que inclusive havia dito pra mim aqui no Max que ok, passo o dia defendendo o MBL, mas também não ganho um puto pra isso aí. Que se chama Léo Seabra. Fica o dia inteiro aqui defendendo o MBL e não ganha nada pra isso. Certo? Aí, um pirralho, mano. Pirralho. Esse Douglas aqui. Um retardado desse chega falando que o movimento é oportunista, cara. É oportunista. E esquerdista é esquerdista, cara. É esquerdista. Que prega a morte de opositores e depois vem falando que não conhecia. Que tipo de retardado imputa esse nome de coisas nos outros sem conhecer? O Zangado só engana otário. O MBL é tão burro que eles fazem a velha política parecer que são gênios. As velhas raposas se matam, mas se precisar trocar ideias e apresentar algo, eles fazem sim, cara. Sim. Essa estratégia de, entre aspas, nova política atacando todos afasta quem está desalinhado com o que eles querem apresentar. MBL é partido neonazi sadomasoquista de centro-esquerda, não tem como negar isso, meu cara. Oxi, o Very Easy disse que não conhecia MBL e a reação deles foi xingar o cara, kkk. São esses aí que iam vender um curso de como se eleger sem fundão por 27 mil. MBL é uma bosta mesmo, mas você também se dói um pouco quando critica o Nicolas Tiff. O problema é a hipocrisia dos influenciadores, mas o que o Nicolas tem a ver com o assunto aqui? Aqui. O Descobrindo. Vou pegar aqui. Descobrindo esquerdistas. Havia escrito, né? Tiff, você viu que o engenheiro... sim, inclusive o engenheiro Léo, ele havia participado de mais uma daquelas armações,
para afugentar flanelinhas, né, feitas pelo Gabriel Piauí. Eu achava que os caras tinham encerrado com isso aí, né? Certo? Mas eles estão continuando, cara. Eles estão continuando e até hoje eu fico surpreso, né? Porque, bom, eu estou vendo assim de fora, né? Que nenhum político, nenhum parlamentar de direita ou de esquerda ainda não denunciou o MBL, cara. Certo? Certo? Eles ainda não fizeram isso aí porque, como eu já tinha dito, porra, eu fiz uns 3 vídeos comentando sobre o caso, né? O MBL, quando ele incumbe esse pessoal aí, né, que não tem relação alguma com segurança pública, para quê? Para afugentar os flanelinhas, para, entre aspas, prender traficante, né? Eles estão cometendo um crime de associação criminosa, de formação de milícia, e como eu tinha dito também, já que os caras têm, eles vão com um policial à paisana, certo? Esse policial aí está cometendo o crime de abuso de autoridade, né? E o pior que o gordinho lá, né? Ele é um GCM, ele não é um policial, né? Aí você até poderia comentar comigo, mas acontece que mesmo assim o GCM ele tem poder de polícia. Sim, cara, tem, só que de qualquer forma ele tá, né, como agente público, ele tá cometendo um crime de abuso de autoridade. Esse pessoal já passou da hora de ser denunciado, já passou da hora, mas enfim. Viu que o engenheiro Léo ameaçou o Zangado, disse que tem foto dele sem máscara, tipo, falando que ele poderia postar FDP mesmo, hein? Ixi, o Léo fez isso aí em que lugar? Bom, daqui a pouquinho eu vou checar isso aqui. O MBL possui o mesmo modus operandi da esquerda. Sei lá, acho que o Arthur foi bem burro em tratar o Zangado como se fosse algum influencer político e o vídeo como se fosse um ataque. Eles literalmente poderiam ter só ido na moral com ele, que poderia até trazer o cara. Isso aí, cara, isso aí não iria acontecer, cara. Até porque o Zangado já tinha uma opinião formada sobre o MBL, né? Isso aí não iria acontecer. Acho que foram burros nisso. Não pode criticar, que eles já querem levantar dados de quem critica, mostrar imagens, atacar, denunciar. Qualquer um olha pra isso e pensa, caraca, imagina se dou poder a essas carniças. O MBL se queimando sozinho como sempre. Alguém sabe que jogo o Tiff tá jogando aí, cara? E aí, André Guedes e Danilo Gentili, não são vocês que dizem que não tem gabinete do ódio do MBL? Inclusive, cara, eu tô lembrado de um vídeo que o Xerando Rolo havia feito, né, onde ele explana ali um trechinho de um membro do MBL, certo? Assumindo que o grupo, né, ele se manifesta, né, o tipo de, entre aspas, modus operandi dele é pelo ódio. Pelo ódio. Então isso aí tem tudo a ver com o tipo de comportamento que tanto o Renan quanto o Arthur fazem, cara. Tem absolutamente tudo a ver. O MBL acho que vai ganhar a eleição com a bolha minúscula deles. Não, né? Isso é só pra mamar fundão mesmo e se manter ativo mamando fundão. Na verdade eles são assim mesmo. Esse é o core do grupo, né? Do movimento. E é somente isso, como o Zangado disse, que precisa para saber como esse pessoal é. O vagabundo do engenheiro Léo iria vazar a foto do Zangado se essa briga escalasse em prol da sua turminha. Mano, à toa. Chamaram ele de apoiador de rachador, ofenderam ele por uma crítica pequena, é complicado. Então é isso, bicho. Aí, ó. É foda. Agora tem algo aqui que eu preciso dar uma olhada, né? Peraí. MBL tem sorte que o Zangado é muito pacifista. Fosse um cara a mais que tem aquele dilema, não tem nada a perder, seria um inimigo a mais para eles, que ampliaria mais colheita de karma para o lado desse movimento satânico. MBL age igual à esquerda, a PQP, e ainda se pergunta por que tem alta rejeição. Aqui. O El Tongo. Sou paraense, 90% daqui não sabe que caralho é MBL. Creio que em boa parte do país seja assim. Aí se pegar uma foto e ver o Kim com aquele monte de petista, né, vai pensar o quê? Agora imagina xingar 90% do pessoal porque não conhece você, vão pegar muito voto assim, hein? Parabéns. Aí aqui, ó.
Pior que aí o MBL matou muito jovem que poderia se interessar pelo partido. Os caras, eles... É por isso que eu digo que o MBL é sadomasoquista, cara. Eles são assim. Mas é bem isso que o tio Zangs falou, Tiff. O MBL parece que se organizam para aniquilar todos que discordam deles, e quando são contrariados eles utilizam-se de palavra de baixo calão. Um mesmo me xingou uma vez, falei que o Nicolas falou do Banco Master, e ele falou sim, na tal da caminhada pela pô, esqueci. Caminhada pela liberdade, foi isso. Ele tinha dito sim. Aí veio um maluco no Face me chamando de moleque, falando que eu não era homem. Foi olhar o perfil do cara, acho que ele tinha a minha idade ou mais novo. Eu nem bato boca mais porque eles são assim, iguais ao cachorro louco do Nando, só sabem latir. Aí tem outra coisa aqui que eu queria ver, né? Aqui, engenheiro Léo, né? Abortista Léo, né? Vamos ver o que ele... engenheiro Léo, tá. Adorei isso aqui, cara. Adorei isso aqui. Inclusive eu tinha dito, né, que eu cavei para que eu fosse bloqueado por esse desgraçado aqui, esse hipopótamo aqui. Bom, em relação ao Zangado, eu acho que ele não escreveu nada, peraí. Vamos ver. Tem algo aí sobre os Zangs? Nada. Eu creio que ele escreveu, então, fez um vídeo em outra plataforma, né? Para comentar sobre essa situação. É um palhaço. Então é isso, galera. Aí vocês sacam que, né, e inclusive, né, eu tinha dito, né, que o Cheirando Rolo havia feito um vídeo para comentar, né, sobre o vídeo que o Arthur fez relacionado à opinião do Zangado, né. Bom, só que isso aí vai ficar para outro vídeo. Então é isso, pessoal.